Oi, gente, meu nome é Júlia. Eu vou iniciar agora a nossa apresentação sobre esse artigo, que é um artigo de revisão que trata especificamente sobre a estrongiloidíase em pacientes alcoolistas. Mas o que é a estrongiloidíase? É uma infecção por nematóide, né, o estrongiloide. É predominante em criança, mas pode ocorrer em qualquer idade da vida. A maioria dos indivíduos infectados por esse verme tem uma doença crônica assintomática, ou então oligossintomática, que apresenta poucos sintomas ali do trato gastrointestinal, principalmente. O nosso artigo irá tratar especificamente dessas infecções em pacientes alcoolistas. Vou explicar agora sobre o ciclo de vida do estrongiloide. Ele é um pouco mais complexo do que a maioria dos nematóides, porque há uma alternância entre os ciclos parasitário e de vida livre. E ainda porque há um potencial de autoinfecção e multiplicação dentro do hospedeiro. Vou iniciar, então, falando das larvas rabidiformes, que elas são excretadas nas fezes e no solo. Essas larvas são aquelas que já saem do ovo. Elas podem virar adultos de vida livre ou então amadurecerem e se tornarem larvas filariformes, que são as larvas infecciosas que penetram na pele do ser humano. Os vermes de vida livre, eles vão se acasalar e as fêmeas vão produzir ovos, né? E esses ovos vão eclodir e gerar outras larvas rabidiformes. Já as larvas filariformes, elas vão penetrar na pele humana e dentro do organismo, elas vão seguir a circulação sanguínea até os pulmões. Aí vão penetrar nos capilares e ascender pela árvore brônquica até a faringe. Na faringe, elas serão deglutidas e vão alcançar o intestino delgado, onde vão se transformar em larvas adultas, em larvas maduras. No intestino delgado, as fêmeas vão produzir ovos. Os ovos eclodirão e se transformarão em larvas rabidiformes, que serão excretadas nas fezes. O problema é que, em alguma dessas larvas, elas vão amadurecer, se tornando filariformes ainda no intestino grosso, podendo, então, penetrar a parede intestinal, causando uma autoinfecção interna, ou então ali a área perianal, causando uma autoinfecção externa, seguindo um outro ciclo infeccioso. E isso é o que a gente chama de síndrome da hiperinfecção. Então, frisando novamente, essa síndrome da hiperinfecção acontece devido a essa habilidade característica do estrongiloide em completar o seu ciclo dentro do hospedeiro humano, tornando-se uma larva madura, uma larva filariforme, ainda no intestino grosso, penetrando ali na parede intestinal e na área perianal, acarretando a autoinfecção. Então, qual seria o risco dessa hiperinfecção em pacientes alcoolistas? A autoinfecção, ela pode resultar em uma infecção persistente por anos. E em pacientes imunodeprimidos, que é o caso de pacientes alcoolistas, ela se enquadra numa grande área de risco, porque pode acometer, além do pulmão e do trato gastrointestinal, né, que já são áreas acometidas normalmente, pode se disseminar para órgãos e tecidos que não fazem parte do ciclo natural ali do parasito, né, como o sistema nervoso central, o fígado, o coração. Então, a gente pode afirmar que o risco dessa síndrome em pacientes alcoolistas se dá porque a estrongiloidíase pode ser fatal quando associada à diminuição da imunidade celular. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Daniel. Eu vou falar um pouco sobre a epidemiologia da estrongiloidíase. A estrongiloidíase apresenta uma ampla distribuição geográfica. Ela comete principalmente a população de países em desenvolvimento que apresentam uma área de clima subtropical e tropical, ou seja, ela está muito associada com a umidade das regiões. Geralmente, em países que já apresentam um desenvolvimento, a principal causa se dá pelo turismo e pela imigração. Aqui a gente tem um fluxograma, uma figura que mostra alguns dos fatores de prevalência associados aos estrongiloides incorales. A gente tem, por exemplo, a maior exposição a patógenos decorrente de uma falta de higiene, o aumento dos níveis endógenos de cortisol, desregulação da resposta imune, desnutrição, alteração da integridade da mucosa intestinal e a redução da motilidade intestinal. São vários dos fatores associados à estrongiloidíase em pacientes alcoólicos relacionados à infecção e à hiperinfecção. No mundo, a gente tem que aproximadamente 30 a 100 milhões de pessoas são infectadas anualmente.
A estrongiloidíase ela é dividida em três categorias de contaminação. A gente tem a esporádica, menor que 1%, endêmica entre 1 a 5% e hiperendêmica maior que 5%. As regiões dos Estados Unidos, Europa, Europa Central e Ásia são caracterizadas basicamente como esporádicas, enquanto que as regiões endêmicas a gente tem o Sudeste Asiático, alguns países da América Latina e grande parte do Brasil, e regiões hiperendêmicas a gente tem principalmente a África e também algumas regiões do Brasil. Conforme o diagnóstico parasitológico, um estudo feito aqui no Brasil, 5,5% da população em geral é acometida pela estrongiloidíase e 11,8% de indivíduos imunossuprimidos também são acometidos. A gente tem que a faixa de infecção ela varia entre 5% e 80%, o que se dá por conta de muita diferença, de muita diferença geográfica e socioeconômica que a gente tem no nosso país. Em 2005 foi incluída essa parasitose foi incluída no Plano Nacional de Vigilância e Controle de Entoparasitoses, o que mostra que, mesmo que ela tenha um grande acometimento aqui no Brasil, ela ainda é pouco falada. Nesse gráfico, a gente pode observar a relação entre o álcool e a estrongiloidíase. Na verdade, a gente pode observar com relação a outras questões sociais, como, por exemplo, indivíduos alcoólatras, indivíduos portadores de HIV, servidores de limpeza pública e assim por diante, e a ocorrência da estrongiloides intercorales em diferentes grupos populacionais. A gente pode observar que o alcoolismo e o HIV são os principais fatores de correlação, o que mostra que apresenta uma sinergia considerável entre os fatores de acessibilidade. Muitas vezes esses fatores eles se coincidem em um mesmo indivíduo. A gente tem que no estudo, indivíduos alcoolistas, eles apresentaram 33,3% de chances de apresentarem a estrongiloidíase, enquanto os não alcoolistas, 5,5%, uma diferença muito brusca. Dando observação para indivíduos que apresentaram cirrose hepática, 44,4% das pessoas. E, por último, a gente tem uma relação entre a quantidade de ingestão diária de etanol e a chance de infecção pela estrongiloidíase, com observação, com enfoque naqueles que apresentaram um consumo maior que 450 gramas de etanol diário, tiveram 48% de chance de serem infectados. Oi, gente, sou Maria Eduarda. Eu vou falar um pouco sobre a resposta imunológica aos estrongiloides estercorares. Então, o padrão de resposta imunológica contra esse aumento é o TH2. Mas o que significa o padrão de resposta TH2? Significa que quando os linfócitos tipo TH2 são ativados, eles secretam as interleucinas 4, 5, 10 e 13. E essas interleucinas são agentes mediadores de resposta imune. Mas o que acontece quando essas interleucinas são ativadas? Então, gente, a interleucina 4 e a 5 estimula a produção de IgE, que por sua vez vai induzir a degranulação dos mastócitos, o que pode causar danos diretos ao parasita, e também a secreção de muco pelas células caliciformes. Já o 4 e o 13 vão estimular a peristalse. O muco associado à peristalse facilita a expulsão dos eumídeos. O 4 e o 5, a interleucina 4 e 5 também promovem a ativação dos eosinófilos. O aumento da concentração de eosinófilos no sangue é bem comum, que a eosinofilia é na doença. Então, a ausência desses eosinófilos é um indicador de mau prognóstico para infecção por esse aumento. Em relação à interferência do álcool na resposta imunológica, podemos ter a ingestão aguda de álcool e a ingestão crônica. Em relação à ingestão aguda, a estimulação da secreção de níveis excessivos de cortisol, que é um glicocorticoide, ou seja, possui uma ação imunossupressora, que vai alterar, de certa forma, inibindo essa resposta imunológica, descrita anteriormente, que é essencial para o retorno da homeostase corporal. Então, essa ingestão aguda prejudica a capacidade de apresentação de antígenos e a diferenciação das células dendríticas. Já a ingestão crônica de álcool, ela vai ter um contraste com os efeitos inibitórios da ingestão aguda. Ela resulta na produção e ativação da cascata inflamatória, o que pode resultar em uma inflamação exacerbada, que também é prejudicial da mesma forma. Então é isso, gente, sobre a resposta imunológica. Oi, gente, eu sou a Mariane e eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico. Então,
O diagnóstico da estrongiloidíase é um pouco limitado, porque os seus sinais e sintomas são inespecíficos e muitas vezes a estrongiloidíase pode ser confundida com outras parasitoses intestinais. Então, para isso, o diagnóstico é muitas vezes apoiado em exames laboratoriais, que tem como intuito identificar as larvas rabiditoides nas fezes. Só que isso também é um fator complicado, porque a carga parasitária recolhida nas amostras muitas vezes é baixa e a eliminação das larvas é intermitente. Ou seja, ela se inicia, ocorre por um período e depois cessa. E até ela recomeçar, há um intervalo. Então, é aconselhado que se usem 3 amostras que devem ser recolhidas em dias diferentes e também analisadas por métodos diagnósticos distintos. Bom, agora falando desses métodos diagnósticos, existem vários métodos, né, que podem ser utilizados no diagnóstico, e eu vou falar um pouquinho sobre alguns deles. O primeiro é o método parasitológico, que podem ser realizados em placas de filtro ou placas de AGA. Só que a limitação desse método, ela consiste nos fatores técnicos, afetando a sensibilidade desse diagnóstico. Já em relação aos testes imunológicos, a gente pode utilizar testes como o ELISA, que tem apresentado tanto uma especificidade quanto a sensibilidade superior a 70%. E ele é um exame mais sensível para o diagnóstico da estrongiloidíase em comparação com os testes parasitológicos. Mas ele também vai apresentar uma limitação que consiste na dificuldade de se produzir e padronizar antígenos, além também da presença de reatividade cruzada com outros eumintos. Então, isso, principalmente em áreas que são endêmicas, acaba dificultando o diagnóstico. Além desses 2 métodos, a gente ainda tem os exames de PCR, que são exames sensíveis e específicos para esse diagnóstico, mas eles vão depender também da eliminação das larvas, que, como eu já disse, é intermitente. Então, nem sempre essas larvas vão estar presentes, né? E, além disso, esse também é um teste mais caro, que exige uma mão de obra mais qualificada e também uma infraestrutura mais complexa. E a gente também tem a eosinofilia, mas ela não, é um teste inespecífico e principalmente para hiperinfecção, e para estrongiloidíase crônica, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento. Como a estrongiloidíase, ela possibilita que o paciente tenha uma autoinfecção, é importante que todos os pacientes acometidos sejam tratados, para que eles não venham desenvolver casos graves da doença. Agora, um pouquinho em relação aos fármacos utilizados, a gente tem o tiabendazol, que é um medicamento que foi utilizado por muitos anos, e, contudo, ele apresenta efeitos colaterais desagradáveis, como vômitos, náuseas e também sintomas neuropsiquiátricos. E, por isso, ele não está mais disponível em alguns países. Além do tiabendazol, a gente também tem o albendazol, que ele também pode ser utilizado, mas a sua eficácia ainda não é muito consistente. Mas, ainda assim, ele é um medicamento que se apresenta como uma alternativa, porque nem todos os países têm disponível a ivermectina, que é o padrão ouro para o tratamento da estrongiloidíase. E, como eu disse, a ivermectina é o padrão ouro, ela é fortemente recomendada, principalmente para os casos graves, como a hiperinfecção e a doença disseminada, e as suas reações adversas são raras, transitórias e bem toleradas. E é isso, gente. Obrigada.